Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, arigatou gozaimasu. Eu sou o monge Assis e seja bem-vindo a mais um podcast do Budismo Primordial. Você tem plena noção das suas atitudes. Tem consciência do que você fala, do que você faz. Ou melhor, as suas atitudes mudam quando você está na frente de outras pessoas. Quando você está sozinho. Quando ninguém pode ver. Qual é a sua postura? Qual é a sua conduta? O seu caráter muda? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entender um pouco mais sobre a importância de tomar cuidado com a sua postura, com as suas atitudes, com as suas ações, com a palestra do monge Vieira. Lembrando que toda semana nós estaremos aqui novamente com mais um podcast sobre o budismo e é o seu momento de entrar em sintonia com você. É o seu momento, essa pausa do dia a dia que você tira para você e para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então vamos juntos ouvir o discurso, a palestra do monge Vieira. A maioria toma o cuidado apenas com os olhares alheios. Nem imaginam que Buda observa de onde nós não enxergamos. O grande mestre Nissen Shonin. Esse verso o grande mestre Nissen Shonin nos ensina que, da mesma forma que a nossa prática correta e dedicada nos traz virtudes e bênção, a nossa prática negligente nos traz o autocastigo. E muitas vezes nós praticamos de forma correta apenas e por costume, quando outras pessoas podem conferir a nossa prática. No entanto, quando não há nenhum olhar à vista, nós acabamos nos deixando levar pelo sentimento do nosso momento. Se for preguiça, se for negligência, nós acabamos agindo assim. O verso de hoje nos ensina que não dá para nós praticarmos dessa forma, mesmo porque o Buda nos observa constantemente. Uma vez que nós pronunciamos o Namu-myoho Renge-kyo, ele está no nosso coração. E de lá, de onde nós não enxergamos, ele nos enxerga. Existe uma coisa que é comum. Mesmo o grande mestre Nissen Shonin tendo escrito esse verso mais de 100, quase 200 anos atrás, mas até hoje é algo absolutamente comum. Nós nos esforçarmos mais, nós queremos mostrar trabalho quando tem alguém para poder observar esse trabalho. É algo natural, tão natural que existem até ditados em relação a isso. Eu não sei, acho que cada lugar deve ser diferente. De onde eu vim, as pessoas falavam que o que engorda a boiada é o olho do dono. Existe uma historinha que eu li uma vez, que diz que um empresário, temeroso pelo andamento da sua empresa, já estava dando prejuízo, as coisas não eram mais como deveriam, foi consultar um sábio. Hoje é coaching, tem um monte por aí, mas agora, antigamente era sábio e era difícil de achar. Foi consultar um sábio, o que eu posso fazer, A empresa não está dando lucro, eu não sei o que eu faço, Aí o sábio deu para ele uma caixinha e falou para ele, todos os dias, uma ou duas vezes por dia, você vai andar em cada canto da sua empresa com essa caixinha. Tá bom. E assim, religiosamente, todos os dias, constantemente, ele estava lá, em cada cantinho da empresa dele, andando com aquela caixinha na mão. Passou-se um tempo e realmente ele se recuperou. A empresa recuperou, parou de dar prejuízo, começou a andar como deveria. E depois de muito tempo, ele ficou curioso. Nunca questionou, ou abriu a caixinha para saber o que tinha dentro. Mas já que estava tudo certo, ele resolveu então olhar, Afinal de contas, que amuleto é esse, que tem esse poder tão incrível? E aí ele abriu a caixinha, quando ele viu, não tinha nada.
o que fazia com que a empresa funcionasse da forma que deveria é justamente o olho do dono. Como ele estava o tempo todo andando por ali, ninguém fazia corpo mole, o patrão está olhando. No senso comum, infelizmente a gente age dessa forma. Prova disso também é no celular, no GPS. Ele avisa a gente quando tem radar, avisa a gente quando tem polícia. Para que precisa disso? Ele sabe que se não tiver polícia para observar, não tiver um radar para fotografar a minha ação, eu não vou seguir a velocidade que está ali, eu não vou, talvez, respeitar todas as leis que eu deveria respeitar. Precisa da vigilância de alguém para que eu tenha essa coisa de querer fazer o que é correto. Por que será? Será que a gente nasce assim ou a gente aprende isso com os outros? Independente de como for. Na prática religiosa, a gente não pode se deixar levar dessa forma. Porque da mesma forma em que, praticando corretamente, eu acumulo virtudes para receber a bênção que eu preciso, ou a salvação que eu preciso, quando eu sou negligente, o prejuízo é todo meu. Independente de alguém estar olhando ou não, eu é que serei castigado. Não pelos outros, não pelo Gorrozen, mas pela minha própria ação. E o que o mestre Senchonin nos orienta é que, se você precisa que alguém te observe, que é o caso da maioria das pessoas, então pense que o Buda te observa o tempo todo. E isso é verdade. Se você recebeu o Namu-myo Renge-kyo, se você está aqui, teve essa oportunidade, o Buda está no seu coração. E de lá de dentro ele observa. Se você recebeu os ensinamentos, se hoje nós podemos praticá-los, é porque os grandes mestres estão no nosso coração. E de lá eles podem nos observar. Aqui agora, a gente está aqui rezando, o grande mestre Nichiren está de frente para a gente, como um exemplo e também observando. Vou ficar cochilando na frente deles? Lógico que não. Eu tenho que entender assim, se eu preciso dessa vigilância, se eu preciso desse apoio para poder fazer o que é correto, para poder praticar de forma fervorosa, para não negligenciar, não ter preguiça, não entrar em devaneio, enfim. Então que assim seja. Mas pense que o Buda pode nos observar constantemente. No verso, a segunda parte em japonês fala Mei no Shouran. Eu não conhecia essa expressão, mas eu conhecia uma muito parecida, coisa que a família falava. Para que a criança respeitasse alguma regra, mesmo quando os pais não estão olhando, ele dizia, Deus está vendo, hein? É quase que equivalente, né? Em no Shoran. Quer dizer, o Gorrozen está vendo. Aqui, né? O Odoshi está aqui, né? As outras pessoas estão aqui, né? Então, eu mostro como uma fé devota. Mas quando não tem ninguém, de qualquer jeito tá bom. Não tá bom. O Gorrozen está vendo. Pode não ter ninguém ali fisicamente, mas de dentro do nosso coração. Como o verso diz, de onde nós nem imaginamos e nem enxergamos, o Buda pode nos observar. E é pensando dessa forma que nós não negligenciamos em lugar nenhum. Porque é justamente esse cuidado, esse zelo, esse respeito constante dentro e fora do templo, na frente dos outros ou não, que vai ser a nossa proteção, que vai ser a nossa virtude, que vai ser o que vai mudar a nossa vida de fato. Porque se nós formos pessoas boas e diferentes só aqui dentro, lá fora não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu vou achar que a prática não funciona. Ela só funciona quando o que eu aprendo aqui dentro, eu aplico lá fora. Por isso que não pode ser sobre a vigilância do templo, mas sim sobre a vigilância de mim mesmo, sabendo que uma vez que eu recebi esse ensinamento, os mestres, o Buda, o Gorrozen, está no meu coração constantemente. O grande mestre Isen Shonin cita da seguinte forma, Oshinani, por deixar Buda e Nichiren fora de seu coração, vacila e age como se não estivessem observando. Quando os tem dentro de seu coração dia e noite, sabe que está sendo observado e consegue manter-se na prática com prudência e respeito. E assim foi dito. Essa prudência e respeito
que nós temos quando nós estamos aqui de frente para o Gorrozen, que nós devemos ter todo e em qualquer lugar. Porque é justamente isso que vai fazer com que a virtude seja constante e a bênção aconteça. Se eu sou bom aqui, mas, como a citação diz, falto com respeito, falto com prudência, vacilo quando eu não estou aqui, é muito pouco para que eu receba o tamanho da bênção que eu preciso. Eu preciso que essa prática seja constante. Eu preciso que essa prática, eu preciso sentir que estou sendo o tempo todo vigiado, não como uma coisa ruim, não para me punir, mas justamente para me ajudar a ser uma pessoa melhor o tempo todo e a poder aplicar tudo aquilo que eu aprendo sem pensar que eu preciso de alguém estar ao meu lado, estar puxando a minha orelha para que eu faça algo. O simples fato de ser um fiel, receber esses ensinamentos, pronunciar o Namu-myoho Renge-kyo, já é suficiente para que o Buda esteja cuidando de mim o tempo todo. E em retribuição a isso, devo agir da melhor forma possível o tempo todo. É isso que nos ensina esse verso do grande mestre Nissen Shonin. A maioria toma o cuidado apenas com os olhares alheios. Nem imaginam que Buda observa de onde nós não enxergamos.